Olá, pessoal que acompanha o Papo de Mãe. Hoje eu vou conversar com a psicanalista Ana Meldar, que é diretora do GAMP 21, que é o Grupo de Apoio à Maternidade e Paternidade. E a gente vai conversar, né, Ana, sobre os nossos filhos. Vamos falar sobre o respeito à personalidade deles. E eu já quero começar te perguntando, Ana, como é que a gente faz para entender como são os nossos filhos, para saber se a gente vê como eles realmente são, ou se a gente já começa projetando algo neles desde bebês? Eu diria, Mariana, que a projeção é inevitável desde a gravidez, né? A gente sempre quer para os nossos filhos os melhores sonhos, não é? Ou os piores pesadelos, né? A gente tem em relação aos filhos, né? E na medida que eles nascem, a gente tem a grande oportunidade de confrontar aquilo que a gente imaginava com aquilo que está acontecendo de verdade. Seja para a primeira infância, seja para a segunda infância, para a adolescência, não é? A gente faz Uhum. isso no casamento também, porque senão acho que a gente não casava, não é? A gente tem Uhum. os melhores sonhos, a melhor imaginação e, de repente, tem uma construção que faz parte do dia a dia, né? Então, eu diria que essa construção é muito interessante, é das coisas mais interessantes da vida, né? Porque tem a idealização e tem a realidade. E como é que a gente faz para perceber isso e não viver só na idealização e perceber que o nosso filho é aquele que veio, não é aquele que a gente idealizou? Então, Mariana, porque desde bebê a gente idealiza, por exemplo, a chegada do bebê da melhor forma, né? E isso é muito importante para o bebê, né? Para a criança, isso é da maior importância. Só que aí chega o dia a dia das noites mal dormidas, não é? Da impossibilidade de escovar o dente, das questões entre quem cuidar, né? Um empurra-empurra ou uma divisão de tarefas entre pai e mãe ou aqueles que estão cuidando. Então, tem uma construção, eu acho que talvez o mais interessante seja os pais se darem conta, e eles acabam se dando conta, não é? Que é sempre uma construção. Né? É sempre uma construção porque é aquele filho naquela hora e não adianta você ir para as redes sociais, saber, enfim, abraçar qualquer causa que o bebê desarma, a criança desarma as causas, não é? Então, Uhum. a causa é ela, tem que ser ela, né? O seu E filho ou a como, sua filha. e como que os pais podem se preparar ou como aprender a observar aquele filho ou filha para entender como que ele é, para entender como lidar com aquele bebê ou com aquela criança, com aquele filho que veio? Mariana, acho que você deu a resposta já na sua pergunta, não é? Quer dizer, aprender a observar. Isso é da maior importância, né? E aprender a observar qual é o caminho que a criança te indica, em qualquer idade, né? E as crianças, elas gostam de ser levadas a sério, né? Elas gostam que conversem com elas gostam de dizer, e elas, desde pequenininhas, elas começam a dizer o que elas querem e o que elas não querem. E isso de tentar evitar as comparações, inclusive entre irmãos também, porque às vezes o filho mais velho se desenvolveu de um jeito, o filho mais novo vai se desenvolver de outro. É, toda criança ela tem um ritmo, todas. Cada uma vai ter o seu ritmo. Então, desenvolve mais a fala, mas menos a motricidade. Mais a motricidade, menos a fala. Né? Por exemplo, né? Tem alguns que são corporais, mais corporais, e aqueles que são mais sonhadores. Né? Então, esse respeito a particularidade ou individualidade de cada filho é da maior importância, né? Da maior importância. Então, esse também é um aprendizado, né? E daí vem uma outra questão, Ana, que eu tenho notado muito nas conversas com pais e mães, principalmente hoje em dia, acho que impulsionados pelas redes sociais, uma cobrança para que toda criança seja comunicativa, seja engraçada, seja esperta, seja aquela que se destaca. E tem criança, até porque a humanidade é feita de pessoas com personalidades diferentes. Então, existem os tímidos, existem os mais envergonhados, existem os mais fechados.
E às vezes tem uma tendência de achar que esses são problemáticos e problematizar tudo. Qual a sua opinião em relação a isso? Como é que a gente faz para não problematizar tanto, o que é uma questão de personalidade, que daí também vem a palavra respeito à personalidade, né? Isso. Quando você traz a questão das mídias, né? Então a criança, a cada momento, ela se surpreende porque os pais querem fazer uma foto e levar para a família. Dá uma risadinha aqui, mostra como é que é. Então tem essa exposição o tempo todo. Então, o tempo todo a criança, ela pode ser, digamos, ela pode ser fotografada e divulgada para todo mundo. E às vezes ela não quer. Ela fala, Também. inclusive ela fala para os pais, ela fala, não tira foto agora, porque é uma invasão da privacidade da criança. Né? Então, quando você não respeita o jeito de ser, seja ela tímida, e tem movimentos da criança que fazem parte do próprio desenvolvimento. Então, lá pelos 7, 8 meses, por exemplo, a criança que ia de colo em colo não vai mais. E isso é importante, porque ela está pensando ou se colocando de outra forma no mundo. Ou a criança que precisa fazer uma adaptação na escola e os pais falam, ela está chorando para ir para entrar com os amigos. Algumas entram e é muito tranquilo, mas outras elas precisam se reassegurar que os pais estão ali, precisa construir uma boa relação dentro da escola para depois entrar na escola com confiança. E a mesma coisa com o adolescente, não é? E é normal, não quer dizer que aquela criança que chora tenha um problema, precise de um Não. tratamento, não é? Não. E fica difícil para a criança quando o pai fala assim, o que acontece com você? Puxa, entra, né? Quando fica empurrando a criança, não é? Quando não é o tempo dela. Porque eu imagino que seja ruim para a criança ela se sentir cobrada ou ela sentir que ela não está dando conta daquilo que os pais esperam dela. Isso não deve fazer bem para uma criança. Não, absolutamente, absolutamente. Agora, eu acho que tem eu acho que você está tocando num ponto, Marina, que a, a gente está vivendo em duas margens. Uma margem que é desqualificar, os pais se sentem desqualificados para tudo. Né? Então, eu preciso de consultora para botar meu filho para dormir, eu preciso de consultora para o movimento do meu filho, né? Para treinar meu filho para ele ser atlético, né? Em termos motores. Tem toda uma ideia de que tem um jeito certo. E os pais se sentem muito desqualificados. E depois isso vai refletir na criança, que ela precisa ser perfeita. E isso é pesado. Né? Então, para os pais serem bons pais, eles exigem nada menos que os filhos sejam ótimos filhos ou quase perfeitos. Porque os filhos, eles querem atender as pessoas que eles amam e que dão segurança para eles, né? Todos os filhos querem atender os pais, né? Nesse sentido. E eu acho que a gente precisa tomar um certo cuidado, né? Não, e os pais vão se frustrar também, porque se eles se projetam nos filhos, não é todo mundo que vai ser bom em tudo. Então, não adianta achar que eu vou colocar o meu filho ou a minha filha no futebol porque vai ser o melhor do time, e daí o filho não é porque não tem habilidade para aquilo, e tudo bem. Isso, e tudo Né? bem, exatamente, É, mas de repente pode ser um ótimo leitor, é. né? Entrar no universo da literatura, entrar no universo da mitologia, com os adolescentes, né? E você não Uhum, sabe isso, aonde vai levar, uhum. mas a gente não sabe mesmo, né? E Ana, por isso que não é exagero e nem bobagem quando a gente fala da importância do diálogo. E desde pequenos. E esse diálogo é tanto falar com o seu filho quanto ouvir. E um diálogo que tem que permanecer na adolescência também. Fundamental, não é, Mariana? Fundamental. E às vezes a criança não quer falar, né? Uhum, E, enfim, e é importante respeitar quando a criança não quer falar, porque em algum outro momento ela vai chegar perto. Né? uhum. Então, não é você não quis falar, agora eu também não falo, né? Porque às vezes os pais ficam crianças também, né? E entra num certo embate, né? Com a criança ou com o jovem, né? Então, sempre que a criança se dispuser ou o jovem a conversar, eu acho que é da maior importância os pais poderem conversar, argumentar, discutir,
ver as consequências da ação, né? É da maior importância. Claro que com uma criança de 2 anos, você não vai dizer assim, olha, não põe a mão na tomada. E se a criança se dirigir à tomada, você vai, ou quiser atravessar a rua sozinha, você vai dar chega, né? Assim, você vai colocar um limite no corpo mesmo, né? Sim, sim. Mas quando adolescentes, você pode sempre negociar e conversar, e isso é da maior importância. E ouvindo e observando nossos filhos e filhas é que a gente descobre como eles realmente são. É isso mesmo, é isso mesmo. Ou como eles estão se construindo, não é, Mariana? Sim, Porque porque eles... eles também vão se transformando, não é? É o que você até falou É. anteriormente. Às vezes uma criança que, quando é menorzinha, é muito extrovertida, ela pode crescer e se tornar tímida, e tudo bem também. Isso mesmo. Timidez não é um problema, a criança ser mais fechada não é um problema, mas a gente observa porque, assim, também algumas coisas em excesso, quando existe algum problema mesmo, o que os pais têm que ficar atentos para falar, opa, tem algo ali de prejudicial e daí realmente precisa buscar ajuda? Olha, Mariana, eu acho que quando a criança se fecha em demasia, não é? Quando ela não dá acesso ou quando ela tem um comportamento que não cabe, sabe? Quando você vê que é demais e ela fica explosiva. Não que não tenham momentos de explosão, né? Eu diria, primeiro ponto, os pais buscarem ajuda e depois colocar a criança na roda, né? Na roda dos tratamentos, na roda da, enfim, de identificar a criança com problema. Às vezes é a dificuldade dos próprios pais lidarem. Então, eu acho que quando você começa a perceber que tem algo que você não está entendendo, ou que te faz mal, ou que não é coerente para você e para o companheiro, né? Porque às vezes um dos pais erram e o outro pai conserta, né? Quer dizer, se tiver essa alternância, acender uma luz vermelha, procura ajuda. Eu diria o adulto precisa procurar ajuda antes de começar a tratar a criança, né? Mas acho que, em primeiro lugar, entender que é isso, que não são todas as crianças que vão ter essa personalidade extrovertida e sociável, que Não, tem não. diversas personalidades aí. Muitas, né? Tem formas de ser muito diferentes, né? E às vezes é como você falou, né? Quer dizer, uma criança introvertida para algumas coisas e extrovertida para outras. Não é? Ela pode criar um mundo de fantasia enorme, ser muito proativa nessa construção, mas a hora que ela vai interagir com outras pessoas, ela precisa de um tempo, não é que ela precisa de um tempo para entrar em contato. Tem crianças muito observadoras, e elas precisam desse tempo de observação para ir para o mundo. E às vezes elas precisam se recolher no próprio corpo dos pais, né? De ficar mais junta, mas então eu diria aí que entra a necessidade de um pouco de paciência dos pais para não ficar empurrando a criança para o mundo quando ela precisa se recolher um pouco e depois ir para o mundo. Né? E a gente sempre aprende com os filhos, Ana. Muito, não é? Mas muito, muito. Aliás, eu diria que onde a gente se enrosca, onde a gente precisa se desenvolver, não é? É isso aí. É. Então, fala para a gente um pouquinho do GAMP 21, para quem quiser conhecer, que eu sei que vocês dão cursos também. Então, Mariana, a gente tem um trabalho, né? Os tempos do início, do princípio, são muito caros para a gente, né? Então, a gente trabalha com grupos de gestantes, com rodas de mães, de pais e cursos, enfim. A gente tem um trabalho bastante consolidado nessa direção, né? E falar com pais a gente sempre aprende muito, né? E eles se descobrirem na potência do protagonismo, né? Porque às vezes os pais percebem coisas e é só você dizer assim, ó, você estava certa, né? Não é que você estava com ciúmes do seu filho, é que você é responsável e você tem um protocolo que você quer garantir para a segurança do seu filho, né? Enfim. Tá ótimo. Muito obrigada pela sua entrevista. Um abraço, Mariana. Muito obrigado você também. Tchau, Beijo beijo, hein? grande. Tchau, Tchau. tchau.